Boa noite, começando então mais um podcast, nosso podcast do Márcio Vinícius. Estamos aqui recebendo com muita alegria, né, a professora Cláudia Portelinha nessa noite, nessa segunda-feira do dia 13 de maio de 2024. Recebendo aqui também, né, seu esposo, professor Lino, mas vamos conversar com a professora Cláudia Portelinha. Quero agradecer você que está nos ouvindo agora o nosso podcast, assistindo o nosso podcast, agora ao vivo, ou depois que vai assistir também durante a semana. Muito obrigado a tua participação. Nós começamos o nosso podcast, esse é o terceiro episódio que estamos fazendo, né? Começamos com o seu Arlindo Amacolo, empresário aqui de Rolândia, depois o professor Daniel Stede da Fazenda Bimini, e hoje a alegria de nós recebermos aqui a nossa professora Cláudia Portelinha. Muito obrigado, professora, a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui, né? Falando com você, mostrando um pouco que eu sei, né? A gente fica muito feliz, né? A oportunidade da senhora estar aqui, a gente sabe que a senhora tem muitos afazeres, né? Com o teu esposo, com a tua família. Ontem recebeu o filho, né? Estava comentando. Então, é uma alegria, né? A gente poder ter esse momento. Então, a senhora está aqui conosco, nos honra muito, nos enche de muita alegria. Eu vou fazer essa primeira série com 8 entrevistas, né? Então, essa é a terceira. E eu procurei, professora, pessoas assim que fosse significativa para a Rolândia. Todo mundo é significativo, né? Para a gente, né? Todos, né? De A Z. Mas assim, pessoas que tinham alguma história para contar sobre Rolândia, sobre a nossa comunidade, sobre histórias lá do passado, sobre a tradição que Rolândia, porque Rolândia é uma cidade que tem uma tradição muito grande, né, professora? Bastante grande. Eu falo que não só a nível do Brasil, mas internacional. A história dos alemães, né? Com certeza. Rolândia, ela ficou conhecida, né? Ela se tornou muito conhecida. Sim. Mas vamos começar falando um pouquinho da senhora, professora Cláudia Portelinha. Qual a origem da tua família? Sempre foi de Rolândia ou não? A senhora nasceu aonde? Eu sou mineira. Nasci legal. em Minas Gerais, na cidade de Itamogi. Itamogi. É no sul de Minas. Sul de Minas. Que legal. Região do café. Minas é um estado fantástico, Fantástico, né? Nossa, a gente fica vendo aquelas cidades históricas, Ouro Preto. Ontem eu estava vendo uma cidade, Cerro, não sei se a senhora já conhece, já teve a oportunidade de ter uma escadaria grande assim, com uma igreja lá em cima, uma coisa muito linda, nossa. Foi declarado patrimônio público em 1934, foi uma das primeiras declaração do patrimônio público do IPHAN. Mas que legal, então a senhora é mineira. Eu sou mineira. Mineiro tem um jeitinho todo especial, né, professora? Meus pais não são mineiros, né? Meu pai era português mesmo, vindo de Portugal. O Portelinha é português. Português, isso, gente. E que cidade que ele veio de Portugal? Ele veio da região de Aveiros. De Aveiros. Ele veio pequeno com a família? Não, ele veio já com 20 e poucos anos, 22, 23 anos por aí. Se estabeleceu lá? Estabeleceu, e lá ele conheceu minha mãe, que era de família italiana, da família Sanazaro, que também veio para Rolândia logo no comecinho de Rolândia. A família Sanazaro foi a primeira que veio. Olha que depois bacana, que nós dos italianos. Como que era a comunidade dos italianos aqui em Rolândia? A quantidade de famílias mais ou menos assim? Era bastante, né? Porque a imigração veio mais por causa de 1929, com a crise do café que deu, né? Então, a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o café despencou. Isso. Então, todos aqueles italianos que vieram como imigrantes para trabalhar em fazenda de café, eles vieram para cá, porque o café lá terminou, mas todos conseguiram o seu pezinho de meia e as terras aqui eram muito baratas. Sim. E eles todos compraram terras. Pode ver que todos têm o pezinho lá numa fazenda de café lá do estado de São Paulo ou de Minas Gerais. Que foi essa comunidade dos italianos. Sim, daí tanto italiano como os japoneses.
Só que a mãe da senhora já tinha casado com o teu pai lá em Minas. Sim, a minha mãe já era casada lá. Meus avós vieram também trabalhar numa fazenda também, lá em Minas Gerais. Depois voltaram para a Itália. Olha que legal. Depois voltaram para o Brasil. Não acostumaram lá Não, a onde... Itália estava numa situação muito difícil mesmo, né? Aham. Então eles falaram, não tem terra como a do Brasil, e voltaram. É verdade. As pessoas não acostumavam mais, né, professora? Elas não acostumavam mais, né? Então, que legal. Então, eles já vieram para cá. Daí a senhora já veio, então, a família já veio. E quantos irmãos a senhora tem? 15? 15 irmãos? Eu sou a Olha. 14ª. Olha, família grande, hein, professor? Que legal. E vieram todos ou já tinha alguns que eram casados e que não vieram para Rolândia? Não. Sabe, naquela época, no interior de Minas Gerais, havia falta de médicos e as crianças ficavam doentes, eram fadadas a morrer. Sim. Então, eu perdi 2 irmãos, né, eles chamavam de Krupp, uma doença que dava com uma tosse muito grande. Então, quando nós viemos para cá, já não tinha 2 irmãos. Uhum. E o outro já era meio que formado já em São Paulo, né? E já ficou trabalhando no Matarazzo. Então, não veio. O mais velho já ficou, ele não veio para cá. Depois tornou-se um dos gerentes do Matarazzo. Olha que legal. Matarazzo que era uma grande indústria de São Paulo, sim. né? Que meu pai tinha uma fazenda lá em Minas Gerais, né? E com a crise, essa queda na bolsa de valor, o café, todo mundo que tinha café perdeu tudo, né? Uhum. E ele também perdeu. Sim. Então, o que restou, o que sobrou, ele comprou terra aqui, em Rolândia. Que legal. E que ano que ele chegou aqui em Rolândia, então? Ele veio comprar terras em 1935. Logo no começo, então, professor? Em 1935. Porque a crise deu-se em 1929, né? Uhum, sim. 1929. Depois, aí em 1935 já começaram a vender. 32 já começou a vender, Os primeiros, né? Lotes, né? Mas as pessoas que iam, a propaganda chegou lá, quando chegou, os meus avós vieram, depois meu pai veio. Então, meus avós chegaram aqui, tinha a Casa Mineira aqui em Rolândia. Onde é aquela farmácia São Luís, ali era onde meus avós moravam. Tinha uma casa de secos e molhados, que chamava Casa Mineira. E o meu pai comprou um sítio. Aí veio, né, meus avós vieram antes de 35, acho que 34 já estavam aqui. 35 meu pai veio visitá-los e trazer algumas coisas deles que estavam lá em Minas. Conheceu o lugar, gostou e já comprou terras aqui também. Olha que bacana. O Jardim Rolândia. Ah, o Jardim Rolândia. O Jardim Rolândia. Ah, sim. Ah, por isso que tem uma rua lá, né? O nome do teu pai? Tem. Manuel Portelinha. Manuel Martins Portelinha. Manuel Martins. Eu já tive uma casa nessa rua, por isso que eu nunca esqueço dela. E tem a Mata. E a Mata. A Mata, que é do meu pai, que deram o nome de outra pessoa, que eu não me conformo. Não me conformo até hoje. Professora. Na verdade, assim, até uma situação que a senhora comentou, né, com a gente. E eu acho, assim, que precisava fazer um monumento, né? Monumento para homenagear também o Johannes Schauf, né? Que teve uma história rica também em Rolândia, né? Muito rica, né? Sim. Ele teve o seu valor. Nossa, ninguém pode negar o valor daquele senhor aqui para os alemães, né? Isso, os alemães judeus, né? Com toda aquela questão da triangulação dos recursos, né? Mas realmente ali o Bosque tinha que chamar Portelinha, né? Eu acho que deveria se chamava o Bosque Portelinha. Mas é verdade. Então foi toda. E qual que foi o cultivo dele? Que também foi café. Ele veio café. E começou o café ali, todo ali. Qual que era a extensão das terras? De início era 4,5, depois ele adquiriu mais dos vizinhos que tinham meia alqueire aqui, meia alqueire acolá, e queriam vender, ele acabou comprando e
Aí no final tinha 5 alqueires e meio. 5,5. É. Que legal, professor. Cinco E ali alqueires ele e meio. ficou até. Até morrer. Vocês lotearam, depois foi loteado em mais ou menos que Foi em ano? 92. 92. 1992. Olha que legal. Fomos nós que loteamos. Não. Era filme. Aham. Foi a imobiliária, né? Foi uma imobiliária. É porque aí ninguém mais morava lá, né? O pai tinha morrido, a mãe tinha morrido. E os compreendia irmãos- tudo ali, era a rua Manuel Portelinho, o Bosque, Tudo. toda aquela parte de cima. Tudo. Ali a gente abrangia ali a Expedicionários até Sim, lá. sim. A Até a William Davis. William Davis. Fugiu agora. Aí a gente chama de Estrada do Caramuru, não para Isso. nós. Que Era Estrada do Caramuru. Estrada do Caramuru. Olha que legal, né? Então é isso, né? Porto. Não sei se posso falar. Pode, por favor, professor. Professor participando aqui conosco. Interessante observar que quando todo mundo derrubava todo o mato, o seu Manuel preservou. Até a turma falou, seu Manuel, derruba isso, planta café. Ele não, vou preservar. Né? Sim, ele já tinha consciência o ambiental naquela época. Meu pai, apesar de ter apenas o ensino primário, era um homem que lia muito. Ele assinava jornais, revistas. Eu tenho revistas dele que são fantásticas. Uma revista chamada Sei Tudo. Se você vê aquela revista, você fala, meu Deus, a cultura que trazia aquela revista, que não existe mais, né? Mas eu ainda tenho elas em casa guardadas. Olha que legal. Guardo. Que acervo, hein? E ele sabia da necessidade para o meio ambiente de ter uma reserva. E os vizinhos criticavam, porque ele tinha pouca terra, e em vez de plantar café, ele deixava mata, né? Olha que legal, né? Mas ele falava não, e também é lei, ele falava. Isso é de lei, deixar uma área verde. Uhum. Já tinha legislação prevista ali naquela época? Já tinha legislação. Olha, então ele cumpria a risca. Sim, cumpria. A legislação, né? E é importante a questão, né? A cultura, né? Tudo que a gente vai falar é uma questão cultural, né? Cultural, porque ele perto dos vizinhos, ele tinha uma cultura bem mais elevada do que os outros, né? As que a gente percebia. Sim. Tanto é, se eu posso me estender nisso, que quando ele comprou essa terra, ele tinha dinheiro para comprar muito mais lá longe. Vamos supor, em Bartira, São Martinhos, ele poderia comprar 10, 15 alqueires. Ele falou, não, eu quero que meus filhos estudem. Então, eu quero ficar perto da cidade. Olha que legal. Então, aí a ideia dele é que os filhos tinham que estudar. Isso. E naquela época era um tempos difíceis, né, professor? E às vezes as famílias não conseguiam, né? Outra coisa que eu posso te falar do meu pai, que é de tirar o chapéu para ele, né? É que porque eu falo que na minha família passou a fase das vacas gordas e das vacas magras, né? Vacas gordas foi antes de 1929. A família foi toda para Portugal. Chegando lá, a aldeia onde ele morava não tinha escola. Ele mandou construir uma escola. Olha, que legal. E, a partir daí, o governo português diz que toda pessoa que ajudava na educação recebia o título de professor. Meu pai recebeu o título de professor. E uma correspondência, até depois que ele morreu, nós recebemos uma correspondência, assim, professor Manuel Martins Portelinha. Olha, que legal. Vinha de Portugal uma correspondência para ele. Que bacana. Você vê como que os portugueses davam valor, e dá com certeza, valor à educação, né? A senhora foi nessa viagem, não? Não tinha nascido não tinha ainda. nascido ainda. Eu sou das vacas magras. Eita Deus. Professora, só com licença, vamos dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão nos assistindo aqui. A Roseli Machado. Muito obrigado, Roseli, a tua mensagem. O Renan Santos também está aqui junto conosco aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renan. Obrigado a sua interação. O Renan aqui trabalha lá no museu. Ele deve ver as fotos que a senhora tem aqui no livro. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o livro da professora Cláudia Portelinha. Todos aqueles que estão aqui assistindo conosco, né? Muito obrigado. O Hércules, o Carlos Henrique, o The Dog, a Josiane Santos, a Cris Neves, o Roberto.
Muito obrigado vocês que estão aqui nos ouvindo, assistindo. Manda uma mensagem aqui comentando alguma coisa, faça alguma pergunta aqui que eu vou transmitir para a professora. Então, professor, em que ano que ele faleceu, teu pai? Meu pai ele faleceu em 1968. 68. Com 83 anos. Olha que beleza. Ele teve uma vida bem longeva para aquela época, né, professor? Sem nunca ter ido no médico. Nunca foi no médico. Porque antigamente as pessoas, a expectativa de vida ela era mais reduzida, né? E a gente tinha uma vida bem natural, né? Bem assim, alimentação natural, tudo sem agrotóxico, sem nada, né? Em contrapartida, era isso. E a senhora teve alguma uma oportunidade de ir visitar lá a cidade que teu pai nasceu em Portugal? Não. A senhora nunca foi? Nunca saiu do Brasil. Legal. Quem sabe um dia, né? É verdade. Então é isso, né, professora? Como que era assim, quais as lembranças que a senhora tem de Rolândia, quando a senhora chegou aqui em Rolândia? Quantos anos mesmo que a senhora tinha? Eu tinha 3 anos de idade. Bem novinha. Bem, as minhas primeiras lembranças eu já era maiorzinha um pouco, porque eu pequena, né? Sim. Era muito mato, né? Muito mato, muito medo de bicho, tinha muita cobra, tem a reminiscência dos lagartos que tinha demais. Tinha bastante lagarto. Agora eu admirava muito os pássaros nas árvores. Tinha cada pássaro lindo que você não podia imaginar o colorido das asas dele. Era a coisa mais linda. E quando chovia, os macacos faziam um alarido tão grande, sabe? Quando eles começavam a fazer aquele alarido, todo mundo falava, vai chover. Mas, já era um sinal de chuva, já. Tipo de bugios que tinha ali na mata. Então, essas lembranças que a gente tem, né? Dos animais, do perigo, era muito perigoso para a gente, principalmente quando era criança. As nossas casas eram feitas, não tinha serraria. Meu pai, com meus irmãos mais velhos, que fizeram todas as tábuas. Eles iam ali no Caramuru, onde tinha uma árvore chamada Tamboriú. E essa árvore, ela era mais macia para trabalhar, vamos dizer assim. A madeira não era tão áspera, então era mais fácil de se com o traçador. E ele tinha até doei para o museu, uma serra chamada Serra Portuguesa, né? Onde se cortava certinho as tábuas. Então, tanto as tábuas de fazer a casa, como as tabuinhas, porque as casas eram feitas de tabuinhas, não tinha tijolos, porque não tinha olaria aqui por perto, não tinha só em Itajaí, aquela cidade, né? Jataizinho, só que não tinha condução para buscar, né? Então, era feito tudo ali perto do Caramuru, onde tem aquela ponte agora ali. Né? Eles iam lá trabalhar e trazia tudo de carrocinha. E tudo na mão, não tinha cavalo, não. Era muito sacrifício. Esses sacrifícios é que ficou, né? Porque não era fácil. Era muito difícil. Quem viveu aquela época sabe das dificuldades, né? A água do poço, nosso poço tinha quase 30 metros. Então, toda noitezinha se puxava a água do poço, enchia um barril, tinha os barris, né? E para ficar a noite inteira, para tomar o banho, para tudo, né? O banho ainda era daquele de crivo, era um tipo de um balde com crivo, que se tomava banho com aquilo lá. Então, não tinha conforto nenhum. Nós tínhamos para luz, as lâmpadas, tinha o gasômetro. Meu pai tinha gasômetro. Aí, quando eu cresci, quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu era encarregada de colocar um carbureto no gasômetro. As pedras de carbureto, você punha, era uma peça, tinha 2 peças, você punha embaixo o carbureto, em cima punha água, e bem da ponta tinha um bico, né? Aí pingava a água no carbureto, acendia o fogo, aquilo ficava a luz. Então, nós tínhamos o lampião de carbureto, né? O gasômetro chamava, era o gasômetro mesmo. E tinha também a vela, a lamparina de querosene, eram essas nossas lâmpadas, a nossa luz de noite, né? Não tinha rádio, não tinha nada, só
escureceu, jantou e todo mundo ia dormir, né? O rádio chegou um pouco depois na família? Bem depois, bem depois. Por volta de... Ali acho que 1950 já tinha... O rádio. O pai ele conseguiu com os vizinhos trazer a eletricidade, mas eles que pagaram para a eletricidade chegar até lá, assim, onde é o Jardim Caviúna. Sim. Então veio, aí atravessou a mata, né? E chegou até... Então foi feito um consórcio entre os vizinhos para trazer a luz. A mata eu imagino que era maior também, né, do que é hoje. Era porque quando foi vendido, eles cortaram um pouco. Tinha até aquela árvore bonita, né, Lino, que eu não queria que cortasse, mas cortaram, que dava olho de cabra, que dava uma fruta preta e vermelha, muito bonito, né? E se fazia colar com aquilo lá, com a semente. Eu tenho bastante em casa ainda guardado. Mas aquilo lá foi cortado um pouco, sim. Ali mais onde passa a Expedicionário. O bosque era para lá. Eu imaginava que ele era um pouco mais para cá do que é hoje. Mais ou menos ali foi cortado. Eu pedi para a imobiliária não cortar, mas cortaram. Que às vezes tem que fazer as adequações da avenida, os recuos, né? Infelizmente, né? Professora, e até esse tempo, a senhora estudou aonde? Depois começou a escola, qual a escola que a senhora estudou? Logo que chegou aqui, que os meus pais chegaram aqui em Rolândia, minhas irmãs já tinham estudado em colégios, as minhas irmãs mais velhas, porque minhas irmãs mais velhas tinham 20 anos mais do que eu, né? Como os pais podiam, elas estudaram em escolas de irmãs. Elas ficaram internadas, estudaram, e uma fez escola normal. E quando meu pai chegou aqui, ele percebeu que precisava, quando começou a escolinha, precisava de professor, e trouxe a minha irmã. Então, as duas irmãs minhas mais velhas foram duas primeiras professoras. Em qual escola? A primeira professora foi a Virginia Boduco, que foi lá na escola alemã, né? Sim. Depois, na escola, que é onde é o Souza Naves hoje, fizeram uma escola com 2 salas. Então, ela foi ali. Então, lá no museu tem as fotos, até foi minha irmã que me arrumou todas aquelas fotos. Tem lá por causa da minha irmã. Ela era professora e tirava-se foto por exemplo, no dia 7 de setembro. Como que era o nome dela? Maria Portelinha, né? Maria Portelinha. Depois ela casou-se com um funcionário da Companhia de Terras, chamado João Chemerré, que foi o primeiro funcionário aqui em Rolândia. Depois eles foram mandados para Arapongas, foi abrir Arapongas. Então, a minha irmã Maria e a minha irmã Josefina. Só que a Josefina, no começo, 1941, 42, de uma pandemia não é só agora não, né? De tifo. Morria 5, 6 pessoas por dia, assim. E a Josefina tinha mal começado a dar aula, acho que foi em 1941. Fazia 3 meses que ela tinha iniciado o curso, né, da aula, no curso primário, que ela pegou, as duas pegaram o tifo. E aí a Maria sobreviveu e a Josefina faleceu. Aí o dia que ela morreu, 5, inclusive um filho dos Abrunhosas, que já é a casa Abrunhosa, né? Sim. E mais um alemão, eu sei que 5 mortes naquele dia. Já pensou? Em 1942, mais ou menos. 1941, 1942, pandemia de tifo. Foi uma das piores coisas que deu em Rolândia, no começo. Aí veio a vacina, né, do doutor Noronha e a doutora Elisa Kerker Noronha. Eles que tomaram conta de tudo, né? Foi muito difícil para eles, porque não tinha hospital. Aqui, o hospital, na realidade, quem tinha pensão, tinha alguns quartinhos do fundo, era lá naqueles fundos que eles colocavam os doentes que vinham do sítio. No fundo da pensão. No fundo Como chamava a pensão?
A pensão era aqui na esquina onde tem aquele prédio que tem aquela farmácia da filha do Eliseu de Paula. Ah, sim. Prima Farma, acho que era. Isso. A pensão era ali. Eu no momento não lembro o nome da pensão, não. Acho que né? mais tarde foi o Hotel Santista aí, né? Depois era a pensão Santista, mas antes era da família da Beatriz de Queixe, né? Então era de uns mineiros que tinham essa pensão. E eles cediam os quartos para alojar os doentes. E mais embaixo também, ali mais ou menos onde é a casa dos Giordani, também tinha um local onde se colocava os doentes. Mas foi uma situação muito... A senhora lembra dessa época? Não, eu era muito pequena. Muito pequena, né? Eu só lembro da vacina que eu fugi. Devia doer bastante, né, professora? Correndo, quando eu vi aquela injeção enorme lá, aquela seringa lá, eu saí correndo, né? Aí me pegaram, mas teve que tomar a vacina, né? A importância da vacina. Então a senhora seguiu ali a tua trajetória de estudos nesse colégio... No colégio onde eu Souza Naves. Tinha 2 escolinhas. Que não era Souza Naves naquela época, né? Ali tinha 2 irmãs. Era colégio também. Normal que chamava? Era grupo escolar, né? Grupo escolar. Grupo escolar de Rolândia. Isso. Primeiro, ali, além mais tarde, quando eu estudava, eu fui aluna de eram 2 irmãs, a dona Carolina e a dona Diva Alves. Eram 2 professoras, ótimas professoras, né? Aí, quando eu terminei o primário, dona Luzia, a esposa do Dr. Vicente, foi no 4º ano, excelente professora, é de tirar o chapéu para dona Luzia. Eu aprendi muito com ela. E o marido dela era o Dr. Vicente, era um outro médico, que acho que é o 2º ou 3º médico que veio para Rolândia. Depois eles foram para Maringá. E daí, quando eu terminei, já começou o ginásio. Aí eu ingressei no ginásio. Aqui mesmo no Souza Naves? Tudo aí no Souza Naves. A senhora estudou a vida inteira no Souza Naves? A vida inteira, não. A vida inteira não. Sim, o primário e o ginásio. Quando eu terminei o ginásio, não tinha mais estudo para eu seguir. Aí eu fui fazer escola normal em Londrina. Que aí era só em Londrina. Sim, que hoje era o ensino médio. Hoje seria o ensino médio. Não tem mais. A escola normal era específico para ser professora. Ah, sim, já saía de lá? Saía de lá. Professora já geral daí. Saía, assim, a professora apta para lecionar, né? Lecionar no primário. Isso. Não, assim já. Se bem que no ginásio, naquela época, não tinha professor formado em faculdade. Todos os professores eram professores que tinham só o curso primário. Sim. É porque era bem, né, no começo. Bem no comecinho, não tinha. Eu, por exemplo, eu fiz o ginásio sem nunca ter professor de matemática. Sou casada com professor de matemática, mas eu pouco sei de matemática. Fui ter matemática praticamente no último ano, na 4ª série. Olha só. De matemática. Era diferente, né, professora? Não tinha. A grade curricular, a senhora lembra mais ou menos como que era naquela época? Assim, quais matérias que tinha? Tinha latim, francês, português, olha que interessante. Matemática. Francês, inglês. Tinha 4 disciplinas de língua, né? Português, inglês, francês, latim. Olha. Depois tinha matemática, desenho, história, geografia. Basicamente, isso daí é educação física. Educação física já tinha na época, já? Já. Olha que legal. Mandar uma boa noite aqui pro pessoal aqui. Professora, que já tá dando boa noite aqui para nós. Então, vamos lá. O Carlos, boa noite. Boa noite, Carlos. Muito obrigado a tua interação aqui conosco. A minha mãe, Ana Maria, também boa noite. Mãezinha está nos acompanhando. A Ana Maria Jorge, acho que a senhora conhece ela. Também boa noite aqui. Boa noite, Ana Maria. Muito obrigado a sua audiência aqui conosco. Você também estava aqui segunda-feira passada. O Eusébio Denner, de São Martinho, a senhora conhece, né? Conheço. Muito Eusébio, grande artista plástico de Rolândia. Eusébio, vou convidar você para vir aqui também no podcast, viu, Eusébio? Mandar uma mensagem para você para nós agendarmos um dia.
você vir contar as histórias tuas aqui também, que você é um grande artista no nosso município. Boa noite. Ele mandou aqui, viu, professora? Então, boa noite para ele também. A Benedita Aparecida. Boa noite, Benedita. Muito obrigado por você estar nos assistindo. O Renan está escrevendo aqui. Amanhã tem abertura da história do museu no museu. Ah, legal. Legal, Renan. Muito obrigado pelo convite. Vou estar lá. A senhora vai estar lá, né, professora? Que legal. É importante. A Simone também sumiu aqui os comentários aqui. Eu não sei o que eu tô... Onde que eu apertei aqui. Bom, mas a Simone mandou aqui também uma boa noite para nós, Simone Bonotto, minha prima que está lá em Curitiba nos assistindo. Ela mandou mais uma mensagem, mas eu não estou conseguindo. Tiago, tenta me ajudar aqui para me ver os comentários. Eu não sei o que eu apertei. Mas legal. Então vamos seguindo aqui, professora. Então a senhora fez o normal lá, essa escola que já preparou para ser professora, já ser uma professora, mas não foi dar aula em Londrina, veio dar aula aqui em Rolândia. Não, não dei aula aqui em Rolândia, não, porque aqui naquela época, como a gente morava no sítio, porque o sítio ainda era muito isolado, né? Apesar de hoje ter cidade, quase centro de cidade, né? Ali no Jardim Roland. Naquela época era muito distante. A gente não tinha conhecimento político naquela época e os professores, quase todos, eram nomeados por políticos. Ah, sim. Não era concurso, não. Tinha que ter conhecimento político. E a gente não tinha. Mas aí, nesse ínterim, eu tinha um irmão que foi abrir uma loja em Lobato, cidade de Lobato. Ah, sim. E ele foi prefeito. O primeiro prefeito da cidade de Lobato foi meu irmão, Idelfonso Martins Portelinha. Lobato tem algum título de educação, não tem na cidade? Não sei. Um título de eu cidade, sei que, educação, alguma coisa assim. Eu sei que ele chegou lá, como ele foi o primeiro prefeito, porque pertencia à Astorga, e ele não tinha nada. E ele me nomeou inspetora de ensino. Então, meu primeiro cargo dentro do magistério foi ser inspetora de ensino. Olha, lá em Lobato. Lá em Lobato. E aí eu tive que orientar os professores, que nenhum tinha curso, nada, só tinha o primário, né? E recebi as orientações de Astorga. E depois, quando eu estava lá, veio um convite. Já fiquei mais de um ano lá, sabe? E quando eu estava nas férias, já aqui em Rolândia, em casa dos meus pais, o meu outro irmão, que morava em Guaíra, também tinha uma loja em Guaíra, fez um convite que o prefeito de lá nos convidou, eu e a minha irmã, eu tinha uma irmã chamada Lucília, que também era professora, se nós não queríamos abrir uma escola normal regional, que a cidade precisava de uma escola normal regional, precisava de professor formado para abrir essa escola. Aí nós duas fomos para lá. Seria uma escola estadual? Uma escola normal regional, eu vou explicar. Não seria o normal que eu fiz, seria um normal só assim, básico para o jovem poder licionar. Ah, sim. Era daqui do estado do Paraná, acho que só que tinha isso daí. Então, se dava orientações básicas de didática, de psicologia, né? De como o ensino no primário, né? Desde da alfabetização até a idade do 4º ano. E aí nós duas fomos para Guaíra. Fomos lá, abrimos a escola. Hoje a escola não existe mais escola normal regional, porque supriu a necessidade de professores no Paraná, então não houve necessidade de mais das escolas normais regionais. E hoje, aquela escola que nós abrimos chama-se Colégio Estadual Presidente Roosevelt. E era a Escola Normal Regional Presidente Roosevelt. Olha que legal. E hoje é Eu estudei a história do presidente Roosevelt. Eu gosto de estudar a história dos presidentes americanos. Eu já estudei a história do Abraham Lincoln, do presidente Roosevelt, do Nixon.
E o Roosevelt, ele foi muito importante na medicina, né? Sim. Porque ele teve poliomielite, né? É. Então ele sofreu, depois de grande, com 25 anos, ele teve poliomielite. Então ele fez um trabalho para que a vacina, que existisse a vacina, né? Porque naquele momento, inclusive quando ele morreu em 1945, nem tinha vacina ainda. Mas ele tinha feito um instituto para fazer a pesquisa da vacina, né? Então ele sofreu muito tempo com isso aí, foi o presidente dos Estados Unidos por 4 mandatos, né? Presidente que mais teve mandatos nos Estados Unidos. Então, uma história bem bacana. Que interessante. Então, presidente Roosevelt lá em Guaíra. E presidente Kennedy aqui. Nós vamos contar a história do por que é presidente Kennedy. Mas no final aqui, tá aqui na sequência, professor. Mas que legal. Então a senhora ficou em Guaíra até que ano, mais ou menos? 3 anos. 3 anos. É que meus pais ficaram só, já velhos, né? Já idosos, tudo com 80, e a minha mãe também idosa. E ele já começou a ficar doente, e sozinhos aí no sítio, porque era sítio ainda, né? Sim. E não tinha asfalto, era nem luz até lá, aqui não, no Monteiro Lobato, que a gente chegava lá. E eu vi que não tinha mais condições de deixá-lo sozinho. Aí minha irmã ficou lá, porque ela era diretora, ficou em Guaíra e eu vim para cá. Olha que legal. Eu vim mais para ficar com os pais e também aí consegui dar aula no Souza Naves. Né? Aí foi interessante que eu dava aula no Souza Naves e em frente tinha a secretaria do ginásio. Vou contar isso porque eu acho como eu fui dar aula no ginásio. Foi por causa dessa sala de aula. Era um 4º ano primário, eu dava aula e no calor, fazia muito calor, eu abria a porta para dar aula. E a secretária, não sei se você chegou a conhecer, Geralda Chaves Tiradentes. Não. Secretária só excelente. Eu acho que... Parente do Tiradentes. Parente do Tiradentes. A dona Geralda era uma excelente secretária, né? Gostava muito dela. E a dona Geralda assistia, ela era secretária, mas assistia minhas aulas. Olha que legal. Aí a dona Cirira, que era professora de História, e eu não era formada em História, ia ganhar nenê e não tinha substituto para dar aula no ginásio, no lugar dela. E a dona Geralda falou, por que vocês não pegam a Cláudia? Eu assisto às aulas dela, eu gosto tanto. Olha que legal. Aí, e tinha 2 já com faculdade, eu não tinha faculdade ainda nessa época. Aí foi até um meio chato, assim, porque em vez de eles pegarem as que tinham formação já universitária, me pegaram para dar aula e as outras não gostaram, né? Mas com criou um ciúminho, né? Aí eu fiquei até aposentar, né? Porque daí eu fiz o curso de História, eu fui fazer a faculdade, né? A senhora fez faculdade da onde daí? Eu fiz aqui em Londrina, na UEL? Não tinha UEL ainda. Lá era curso de Filosofia, Ciências e Letras. Sim. Né? Só existia, era ali no Hugo Simas, ali só tinha a faculdade de Ciências e Letras, né? Curso de Filosofia, Ciências e Letras, tinha de Direito e tinha de Odonto. Tinha 3 faculdades. É que depois foi criada e reunida... Aí é que foi criado, quando eu terminei, é que foi criado a UEL. Até então não existia. Daí foi reunido porque a faculdade de ciências, essa daí, ela era uma das mais fortes que tinha no Paraná, né? Sim. Vinha gente de fora, de Minas Gerais, para estudar ali em outros lugares. Tinha um professor de História, o nome do Museu de Londrina tem o nome dele, né? E eu gosto de juntar coisas, e museu mesmo, né? Por causa dele, porque ele falava do valor de se guardar as coisas antigas. Ele chamava-se Padre Carlos Weiss. Weiss, que é alemão, né? Padre Carlos, o Museu de Londrina chama Museu Padre Carlos Weiss, né? E ele foi meu professor de História. Pensa num homem que sabia, né? E todo mundo que saiu lá saiu realmente exímios em histórias, eu acho, né? Olha que legal.
Muito importante. Professora, queria passar a mensagem aqui da Simone Bonotto. Sempre elegante, a professora Cláudia. Fui aluna dela no Kennedy em 1984, 85. Excelente professora, muito inteligente. Então, Obrigada. Muito ela obrigada. deixou essa mensagem aqui. Um abraço para ela. Agradeço ao Fabinho também, que deixou uma mensagem aqui para nós. Muito obrigado, viu, Fabinho? Falando aqui que é um trabalho muito importante esse de preservar a história, né, Sim. professora Cláudia? Preservar a história, deixar gravado esses momentos, os ícones de Rolândia, as pessoas que preservam essa história. E a senhora é essa pessoa, né? Porque se dedicou muito para esse livro aqui que nós vamos falar daqui a pouco. Então a senhora ficou nesse tempo no Souza Naves até que ano, mais ou menos? E depois a senhora foi para o Kennedy, Não, né? Porque já comecei a trabalhar ali no Kennedy logo em seguida, ali, porque o ginásio funcionava no Souza Naves. Era ginásio estadual de Rolândia. Uhum. Quando eu comecei, era ginásio estadual de Rolândia e era ali no Souza Naves. Aí que foi construído aquele colégio que hoje chama-se Kennedy. Entendi. Então o ginásio saiu dali e foi para lá. Para lá. Aí veio o nome porque Kennedy, né? Isso. Quando foi feito lá, o presidente Kennedy dos Estados Unidos mandou. Existia um programa de Juscelino Kubitschek. Sim. E o presidente dos Estados Unidos, um programa chamado Aliança para o Progresso. E nessa Aliança para o Progresso, os Estados Unidos mandou uma cozinha industrial para as meninas e mandou para os meninos uma oficina. Não só oficina, foi também ali na parte agrícola, né? Tudo que você possa imaginar para ensinar os meninos a aprender a mexer com agricultura e também oficinas, até um carro, tinha, se não me engano, me lembro, tinha uma caminhonete para eles poderem, e também tinha mecânica, tinha tudo para os meninos, além de ter o curso normal do ginásio, as matérias normais, eles tinham um período, se estudava de manhã, ia no período da tarde. E se estudava à tarde, ia no período da manhã. E as meninas aprendiam a economia doméstica, ou seja, fazer tudo o que uma mulher tem que fazer dentro de uma casa. Desde cuidar de um bebê, desde costurar, vieram não sei quantas máquinas de costuras, panelas, fogões, tudo que você possa imaginar numa cozinha, eles mandaram. Os Estados Unidos mandou. Em homenagem a ele, por causa que ele ter mandado tudo isso, foi dado o nome de Colégio Presidente Kennedy. Olha que interessante. Eu já tinha ouvido essa história, mas assim, não tinha, nos detalhes assim, por que foi escolhido Rolândia, né? Como que conseguiu articular isso, né, professor? A senhora lembra mais ou menos? Assim, como assim? O nome Rolândia? Não, por que escolheram Rolândia? Acho que o Paulo Pimentel, acho que tem. Essa escola em Rolândia. Porque não deve ter ido para todas as cidades, né? Não, em todas as cidades não. Eu acho que o governador de estado também, né? Paulo Pimentel, na época. Quis privilegiar Rolândia e aí acho que entrou prefeito, entrou deputados, né? Uhum. Na época aí, então houve esse privilégio para Rolândia. Olha que foi agraciado com esse... Foi logo quando montou a escola? Sim, foi logo quando montou a escola. Então foi ali por volta de 1960 e... 53, né, Lino? 63? 63 a escola. Foi 63, né? Foi em 63. Na metade do ano de 62 passou para lá. Na metade de 62 passou para lá, 63 foi a formatura. Formatura não foi. Esse material todo foi perdido, que o governo do estado foi inaugurar uma escola lá em São Paulo. Nova Esperança. Nova Esperança? Para lá de Apucarana não tem um lugar chamado Nova Esperança? Sim, Daí levaram esses materiais para lá
para ser só para inauguração, só que nunca mais voltou. Nunca mais. Nossa. Levar Então hoje não tem nada para lembrar desse programa? Para poder existir a escola, eles precisavam mostrar que tinha condições, pedir emprestado. O diretor da época, ele não era, era um diretor temporário, né? Não era. E ele emprestou. E logo ele saiu e também ninguém foi atrás, eu acho. A pessoa que acervo que seria hoje se a gente tivesse esses materiais, né? Mas muita coisa da cozinha ficou, só que não sei o que fim levou. Se dispersou, né? Dispersou. Nos materiais comuns. Outra coisa, o governo pagava professores para ensinar, né? Sim. E depois, de repente, mudou o governo estadual e passou a não pagar mais professor e aquilo ficou obsoleto. Quer dizer que... Aqui, ó, a minha mãe mandou uma mensagem aqui, ó. Sempre te admirei e fui sua aluna e participei dessa cozinha vocacional. Vocacional. Tá vendo? Uma cozinha vocacional. E a Simone escreveu aqui, em 1982, estudei culinária no Kennedy com a professora Fumico. Fumico. Era nesse... Aí o governo passou a não pagar mais professores para fazer isso. E aí terminou. Olha só. Uma coisa que era tão boa, né? Mas é isso, né, professor? Se a gente não preserva a história, chega uma hora que ela se dissipa, né? Se dispersa, né? Verdade. Se alguém tivesse tido essa consciência, voltamos na consciência, a questão cultural do teu pai, se ele tivesse... todos tivessem essa questão cultural, essa consciência cultural de preservar que um dia isso daí vai despertar alguém, né? Seria preservado, né? Mas é isso aí. Terminando o magistério, foi fácil lecionar em Rolândia, professora? Como que foi? Conta para nós, né? Como que foi essa experiência? Não, é isso que eu já falei, né? Que terminando o magistério não tinha concurso e tinha que ser conhecido do prefeito ou de vereadores. A gente não morava num sítio, não tinha conhecimento com ninguém. Não foi fácil, não. Eu tive que ir embora do lugar para conseguir, né? Então a senhora teve que ir para Lobato, para Guaíra, para daí depois voltar para despertar, né? Despertar e esse conhecimento que na questão política não conseguiu, né? Não. Então. É uma história. Quando terminou a faculdade, depois surgiu o concurso. Aí eu fiz concurso. Depois... Depois da faculdade, no ginásio, eu fiz o concurso e, graças a Deus, passei muito bem. E quando que a senhora conheceu o professor Lino? Conta para nós. Foi Qual ano que foi? Foi 2, 3 anos, né? Acho que foi por 63, 64. 73, 74. Ele veio lecionar lá. Ele já era professor lá no... Não, chegou para lecionar no Kennedy também, no professor? Kennedy. O Lino veio do Rio Grande do Sul, né? A gente chamou o professor Lino para estar aqui também, ele ficou meio tímido, agora nós estamos perguntando ali para ele ali no cantinho, né, professor? Não, é que eu vim para cá já com o curso de pedagogia, de filosofia feito, mas era não oficial. Eu era seminarista. Mas pedagogia eu estava concluindo. E naquele tempo a pedagogia dava direito a lecionar matemática, história, filosofia da educação. Olha que legal. E eu comecei a lecionar matemática no Kennedy, né? E ela começou lá a estudar. Então vocês se conheceram no Kennedy? Foi. Olha que legal. Foi lá que nós nos conhecemos. Quantos anos de casado já? Bom, casamos em 68, né? 50, aí lá vai fumar. 32 mais 24. Dá um monte. 56 anos de casado. 56 anos. Que benção, né, professora? Professora, conta para nós. Como surgiu a ideia da senhora fazer um livro sobre Rolândia? Bem, o começo sempre foi que surgiu, na realidade, não foi uma ideia minha, mas uma ideia do prefeito Orlandino de Almeida. Foi o Orlandino que incentivou a senhora? O Orlandino de Almeida instituiu um concurso. Concurso História de Rolândia. Sim. Entramos em 10 candidatos para fazer. E nessa época eu ainda era estudante de faculdade de História.
entramos em 10 candidatos para fazer esse concurso, participantes do concurso para fazer a história. No fim, só sobrou eu. Aí eu ganhei, né? Ganhei. Assim, mas ganhou pela persistência, né, professor? Pela persistência. Então, foi a primeira etapa. Né? Isso em 74, 5 por aí, né? 76. 76, que é na época que o Orlandino era o prefeito. Perfeito, porque logo ele saiu, né? Porque isso. Tinha um prêmio em dinheiro. Uhum. E que quem pagou foi o Pedro Scomparin, próximo prefeito. O Pedro Scomparin quem pagou, né? Eu não tive a oportunidade de receber do Orlandino, porque logo ele saiu e passou o cargo para o Pedro Scomparin. Olha, então foi através de um concurso que eu fiz a primeira parte, mas não chega aos pés disso daí. Uhum. Que foi o primeiro, vamos falar assim, foi o primeiro esboço, foi lá o primeiro esboço. O Orlandino. Porque você tem ideia, aquilo eu fiz em 4 meses. Uhum. Tinha um prazo para entregar. Sim. Foi no mês de maio, né? Quando foi em agosto, setembro, tinha que entregar. Certo. Então, estudando com crianças pequenas, eu era mãe e criança, filho. Sim, o dia a dia, né? Dia a dia. Então, eu fiz... A coisa boa é que naquela época eu consegui bastante fotos, sabe? Tinha ainda o fotógrafo da Companhia de Terras ainda era vivo. Olha! Né? E o Dr. Orion, que também já havia feito um livro, o Dr. Orion me deu o endereço e eu fui lá. Ele era tudo em lâminas. Eu consegui, trouxe aqui para o Terume. O Terume tinha... Não sei se você conheceu o Terume. Não, ele tinha o foto aqui em Rolândia, ele fez, é nosso compadre. Ele fez tudo para mim. E eu consegui aquelas fotos do início de Rolândia com o fotógrafo oficial da Companhia de Terras. Quer dizer, a senhora foi lá na fonte mesmo? Fui na fonte. Assim como o Dr. Orr também, do livro do Dr. Orr também foi. Uhum. Então, estava assim, bem enriquecido de fotos, né? E a maioria dessas fotos estão todas no museu. Uhum. Então faz parte agora do acervo do museu que eu doei. E assim começou. Então foram em 4 meses, não deu para fazer aquele trabalho. Aí, no concurso, tinha que... ia ser editado. Graças a Deus que não foi. Fiquei muito... vou ser franco, fiquei com muita raiva quando, ao invés de fazer o meu, que estava lá no edital do concurso, né? O ganhador terá o seu trabalho editado, o meu não foi. O Dr. Cheno era deputado na época e pediu para ser editado o do Dr. Ório. O livro do Dr. Ório. Então, em vez de ser o meu, foi do Dr. Ório. O do Dr. Ório não tinha sido lançado ainda? O Dr. Ório já tinha sido lançado... Não tinha sido lançado. Ele não participou do concurso, mas a prefeitura pagou toda a edição dele, que deveria ser feito no meu. Né? Aí eu fiquei muito decepcionada. E fiquei um tempão, aí umas amigas minhas, não sei se você lembra, da Regina Maura de Oliveira, falaram, Cláudia, você tem que continuar, você tem que precisar. Aí eu continuo. A Regina Maura de Oliveira, filha da Dona Martinha, não sei se... A Regina Maura é que o marido dela faleceu esses dias? Não, ela já era viúva há muitos anos. Tá, não deve ter conhecido. E mais outras amigas e o pessoal... Aí eu comecei a trabalhar também na Casa de Cultura, como chefe de cultura, né? E aí eu resolvi voltar a pesquisar. Aí eu levei quase 30 anos pesquisando. Quando eu resolvi fazer esse trabalho, foi uma pesquisa que levou 30 anos. Que legal. Professora, que ano foi a primeira vez que a senhora foi secretária de Cultura? Qual gestão que foi? Foi do Pedro Scomparin. Do Pedro Scomparin. Pedro Scomparin. Agora, de memória... 1977. É por aí. Porque o Scomparin ficou até 78, né? É por aí. Daí ele foi cassado, daí entrou o Yukimasa Nakano.
Substituir ele, que era o vice-prefeito. 77, 80, 81, até 82. 81, acho que quando eu fiz a primeira inauguração do museu, que eu comecei aí na Casa de Cultura, não tinha nada. Quando eu cheguei lá, só tinha o prédio. Não tinha uma cadeira para sentar. Tinha nada. Só começou todo o trabalho. Aí eu comecei todo o trabalho. Falei, o que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Rolândia não tinha um acervo, não tinha nada. Nada. Era apenas um departamento da Secretaria de Educação, né? Um departamento da Secretaria de Educação. Não era uma secretaria. Não, eu não era secretária. Eu era chefe o secretário era o secretário de Educação. Uhum. Era secretário de Educação e Cultura. Sim. Né? E eu era apenas a chefe ali da Casa de Cultura. E aí eu comecei, então, a organizar. Eu falei, vou começar, eu já tenho essas fotos do meu livro, né? E comecei a mandar tirar foto disso que eu tinha. E fui organizando e pesquisando. Eu fui para essas fazendas de alemães afora, buscando fotografias, fazendo pesquisa também, né? E registrando também a vida deles. E assim eu fui fazendo um acervo bem grande de fotos. Todas aquelas fotos de prefeitos que tem na prefeitura, foi tudo eu que consegui. Tem um lá que eu mandei buscar em Curitiba. Tem o João de Deus, que ninguém sabia quem era esse João de Deus. Ele foi prefeito interino aqui em Rolândia, né? O João de Deus. Aí eu fui, eu fui em Londrina. Esse daí eu não lembro, não. Eu não lembro, não, João de... João de Deus. Não é. Eu acho que eu... Bem, tem um lá que foi prefeito de Londrina, depois ele veio aqui em Rolândia, logo no comecinho. É a foto dele... O Ari Correia? Não Ari Correia, não. Adalberto Junqueira, pode olhar o livro. Posso olhar o livro? Claro. Não, nem tinha o Adalberto Junqueira. Então, ontem, inclusive, professor, ontem teve concurso público de Rolândia, né? E teve uma questão que as pessoas comentaram muito, foi sobre o primeiro prefeito de Rolândia. E muita gente não sabia isso, Thiago, né? Às vezes não estudou essa parte. E é interessante, o primeiro prefeito de Rolândia foi o Ari Correia, né? João de Jesus Neto. João de Jesus Neto. Eu não lembrava dele. Ele foi prefeito de Londrina? Ele trabalhou na prefeitura de Londrina e ele veio, mandaram ele para cá. Olha, que legal. E ele foi prefeito aqui nesse período, né? Então, daí... 46 a 40, em 46. Ficou uns meses, né? Ficou uns meses aí. 5 meses prefeito. E foi a coisa. E como é que a senhora conseguiu a foto dele? E consegui lá em Londrina também. Olha que legal. Especulando de cá, o parente dele, aí me mostraram um parente, me deram o endereço de um parente dele, eu fui atrás. Professor, porque assim, daí o Ari Correia, ele foi o primeiro prefeito de Rolândia, só que o primeiro prefeito eleito de Rolândia foi o Adalberto Junqueira. Foi o primeiro prefeito. Então, até quando a pessoa me ligaram depois do concurso, falou assim, qual que é o primeiro prefeito de Rolândia? Eu falei assim, na minha cabeça, era o Adalberto Junqueira. Eu falei, não, o Adalberto Junqueira foi eleito, mas nomeado foi o Ari Correia. Então, ele também foi nomeado, o João de Jesus Neto. Depois já veio o Adalberto Junqueira em 3 de dezembro de 46, e a partir de ali começou, então... Uma observação. A Cláudia conseguiu fazer muita entrevista com pioneiros ainda vivos. Ainda vivos. Isso. Eu entrevistei o primo Lepre, o Adalberto. Só chegou a entrevistar o Adalberto? Sim, o que está aí, ele que mesmo falou. Que legal. Ele era mineiro também, né? Mineiro. O Adalberto foi na primeira fase, porque no primeiro trabalho que eu fiz. Ah, sim. Que eu fiz, né? No primeiro. No primeiro eu já tinha tudo isso aqui. Entendi. Daí depois a senhora só foi complementando a história, a pesquisa. Pesquisando, eu pesquisei mais sobre os alemães, sobre os pioneiros, que dos prefeitos eu já tinha tudo. Olha que legal. Um dia o doutor Álvaro Pezente falou assim, Cláudia, você tem as fotos que eu quero mandar fazer uma galeria de prefeitos lá na prefeitura? Você tem a foto? Eu falei assim, tem tudo, lá no museu eu tenho tudo.
Porque quando eu trabalhei na Casa de Cultura, eu iniciei o museu, né? Professora, então nesse primeiro momento na Casa de Cultura, a senhora foi organizar um museu que não tinha. Sim. Né? Daí depois eu sei que a senhora voltou depois como secretária de Cultura. Daí qual... Não, eu nunca fui secretária de Cultura. Nunca foi? Nunca. Ah, eu achei que a senhora tinha sido. Não, nunca fui secretária. Foi sempre... Primeiro era Ivone Motti, e depois foi o professor José Marques. Isso. Aí... o professor José Marques, minha irmã faleceu e eu saí. Aí ele foi lá e falou assim, não, você tem que voltar. Eu falei, mas agora eu não posso. Eu falei, não, a gente precisa de você lá. Então eu voltei, né? Porque eu estava organizando tudo, mas aí eu voltei. Depois, aí nem me lembro mais até quando eu fui. Que legal, professora. Professora, como que a senhora vê a questão cultural de Rolândia hoje? O que a senhora imagina assim que... Vamos fazer um retrospecto, olhando lá para trás e hoje. Faltou alguma coisa assim, algo a ser desenvolvido? O que a senhora imagina? Eu acho assim que a cultura ainda está meio relegada ao segundo plano. Sim. Sabe? Eu acho que tinha que dar mais incentivo a artista. Na nossa época, por exemplo, quando eu era chefe de cultura, nós fazíamos pintura de rua. Certo. Né? Aí chamava todos os pintores, punha todo mundo lá, né? A prefeitura dava, comprava as tintas, comprava as telas, tinha os cavaletes, né? E colocava na rua, numa festa, por exemplo, aniversário de Rolândia. A pintura de rua junto. Aí o povo gostava de ver todo mundo pintando, no fim. A maioria doava depois esses quadros. Eu participei, fui uma das autoras disso, mas também já participei. E quem quisesse podia participar. Crianças, adultos, idosos, né? Então, são coisas assim que a cultura precisa ser incentivada. Sim. Eu acho que o poder público falha um pouco. Né? Nós, naquela época, nós tínhamos um grupo de teatro, Camarim. Hoje, que eu saiba, não tem mais um grupo de teatro. Não. Tem? Não, que eu saiba, que eu tenho conhecimento também. O grupo de teatro ia para Apucarana, ia para Londrina, participava de festival. E a cultura abre, né, a mente, né, das nossas crianças. Marlene, que era a orientadora, tudo. Não sei se você conhece a Marlene. Que ela se dedicava à parte do teatro. Então, a gente tinha teatro, as escolas faziam, tinha um período que eles vinham, fazia assim, uma apresentação de poesias, né? Era não era bem um concurso, mas cada escola queria apresentar-se melhor, os alunos se apresentar melhor. Então, as escolas caprichavam com os alunos e as poesias, né? Hoje em dia, ninguém mais fala em poesia. É verdade. Essa parte cultural também a gente, às vezes, não analisa, né, professor? Essa questão, né? Então, de incentivar as crianças, de ter opções, né? Estava vendo hoje um prefeito falar, um ex-prefeito de Maringá falar que ele estava num congresso lá na Europa. E daí perguntaram para o palestrante, agora fugiu até o nome do palestrante, né? O que é mais importante, no mundo tão tecnológico, né, professor? O que é mais importante para as nossas crianças? Daí o palestrante respondeu assim, o que é importante para as crianças é o CEP. Mas o CEP, o que é o CEP? Não, o CEP de rua. Ela quer dizer a cidade, a rua dele. A rua dele. O que é importante para a criança é a rua, é o que nós oferecemos para ele no lugar que ele mora. Então, se é cultura, se é um entretenimento, se é uma oportunidade de estudar, de se aprimorar, de poder alcançar outros horizontes. Então, tudo começa na rua onde ele mora, né? E é uma reflexão importante, né, professor? Sim. Se a gente não tiver essa cultura, essa questão de essas oportunidades para as nossas crianças que estão saindo hoje da escola, do primário, indo para o ensino médio, nós não vamos conseguir enraizar coisas positivas, né? Hoje a internet e o celular está dominando, né? Professor, então nós estamos chegando no final já da nossa
entrevista, né, Tiago? Tá dando já o horário. Eu quero só comentar aqui os comentários aqui do Jorge Amaral. Como é bom escutar as histórias de nossa cidade. Parabéns, Vinícius, pela entrevista e parabéns pela professora por manter viva a memória de um tempo tão glamuroso. As pessoas sentem falta, né, dessa coisa forte que Rolândia era, né, professora? Sim. E infelizmente isso se perdeu ao longo do tempo em algumas partes, né, professor? O Renan escreveu aqui, ó, já li o livro da professora Portelinha. Aprendi muita coisa sobre Rolândia. Interessantes são os relatos dos pioneiros. Como é bom voltar... A Ana Maria Jorge escreveu assim, como é bom voltar ao tempo e boas lembranças. Excelente documentário. Fiz um curso de vocacional no Kennedy. A Ana Maria Jorge também, nessa escola. O Leandro Couto aqui escreveu também, boa noite. Márcio Vinícius, parabéns pelo programa e trazer a história de Rolândia. Muito obrigado, Leandro. E a Ana Maria Jorge está fazendo uma pergunta aqui, professor, não sei se a senhora vai saber responder. O Ari Correia é o mesmo que foi diretor do Kennedy? Aquele que foi prefeito é o mesmo que foi diretor ou não? Não é o mesmo. Não é Ana Maria, não é o mesmo, tá bom? E a Simone Bonotto aqui dando os parabéns para nós pela entrevista e para a senhora e também uma flor. Professora, eu quero agradecer, muito obrigado a tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco. Eu fico muito lisonjeado da tua presença, do professor Lino. Gostaria de presentear a senhora com essa simples lembrança. Como que você sabe que eu amo orquídea? A orquídea é um espetáculo, né? Eu gosto muito de orquídea também. Eu tenho orquidário. Olha só, nem sabia. Mas então, mais uma peça para a coleção da senhora. Orquidário. E ele era grande, agora já não é tão mais... E saiba que a senhora é uma referência para nós, para a cultura de Rolândia. O livro, eu quero apresentar aqui o livro da professora, aqui para quem não conhece, aqui para essa câmera aqui, ó. Então, infelizmente, a gente não tem mais exemplares à venda, como eu estava falando com a professora, né? Infelizmente, não tem mais, já se vendeu todos. Eu só tenho 15, eu fiz 15 desses daí, só. Ainda tenho os 15. E a gente tem, professora, a gente tem que fazer um trabalho mais para frente do quê? De incentivar a cultura, trazer esses livros de novo, né? Tem outros livros de história de Rolândia também. Tem livros até para sair. Né? Tem esses incentivo à cultura agora, mas eu perdi a oportunidade que justo quando era para fazer eu fiquei doente. Aí não deu. E também não entendo muito de mexer com o computador. Mas eu acho que a gente tem, enquanto poder público, a gente tem que incentivar isso, né? Procurar fazer, por exemplo, a Cássia Popolin também tem um livro sobre Rolândia, e ela está procurando também uma forma de editar o livro, porque a gente sabe que é um custo caro, né, professor? Se editar um livro não é fácil. Ficou caro quando eu fiz, né? Então, mas assim, hoje está bem, hoje se fosse para fazer, acho que não teria condições. Então a gente fica assim, os nossos parabéns para a senhora, para o professor Lino também tem uma história riquíssima na educação de Rolândia, um dos primeiros secretários de educação do núcleo, né? O professor Lino foi aqui. Foi inspetor estadual de educação. Então é isso. Não existem mais as inspetorias municipais, né? Não existe mais, agora só em Londrina. Isso. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Agradecemos, todos aqueles que vão assistir no decorrer do tempo aí que vai ficar gravado. E nosso muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Até a próxima.